O Miguel Arcanjo comenta, é semelhante aos crimes do sionismo na faixa de Gaza. Tão semelhantes são que, se a gente for parar para ver quais armas estão sendo utilizadas por esses policiais, são armas, inclusive, vindas de Israel, sobretudo as da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O Matheus Marinho comenta, o povo fez a sua própria justiça. Além disso, é muito importante a gente ver também, a Ana comenta que desde criança eu ouço que o Rio de Janeiro é a faixa de Gaza. E não é à toa, afinal de contas, é uma violência brutal que se impõe contra as massas aqui no Rio de Janeiro, tão semelhante quanto ao cerco que Israel impõe contra as massas palestinas. Então, os palestinos têm os checkpoints, né, os postos de controle. Aqui no Rio de Janeiro, as polícias pacificadoras funcionam da mesma forma. Toda sorte de humilhação, de cerceamento das liberdades democráticas também são possíveis de comparação, passíveis de comparação também. Sobre a questão da Coreia do Sul, o Matheus Marinho comenta que as massas coreanas mostram coragem em bater de frente com os militares. E isso é verdade, afinal de contas, as massas elas não querem viver sob um regime militar, elas querem viver sob uma verdadeira democracia, né? E a Coreia do Sul está longe de ter uma verdadeira democracia. Então, é bastante significativo, inclusive, ver que as massas nessa região, nesse país em particular, têm também se revoltado bastante contra cortes de direitos, contra tentativas de golpe, contra esses regimes, contra esses governos reacionários que são apoiados diretamente pelo imperialismo yankee. Miguel Arcanjo comenta que as PMs fascistas colocam em prática a política de limpeza étnica das classes dominantes. E é verdade, afinal de contas, essas operações elas são feitas de maneira a exercer um controle sobre as massas populares, né? A forma como eles gerem a pobreza no nosso país, através do extermínio das massas populares nas favelas, no campo, com a maior brutalidade e repressão possível. E tratando sobre isso, inclusive, agora no campo propriamente, a gente vai acompanhar como a Polícia Militar do Estado de Alagoas, em conluio com a pistolagem, invadiu o acampamento Zumbi dos Palmares em Messias e prendeu arbitrariamente 5 camponeses. Eles tentaram prender camponeses como forma de intimidação, mas na verdade isso foi um tiro que saiu pela culatra, porque não intimidou ninguém, isso só deixou os camponeses aqui de Messias mais revoltados com essa situação, mais inflamados. E é basicamente isso que aconteceu. Então, eles conseguiram acabar com o acampamento, mas saíram com espírito de derrota e não conseguiram lograr seus objetivos, e a luta dos camponeses acabou avançando nesse sentido também. A mobilização e o ímpeto, né, de luta. Importante o relato, né, trazido pelo Comitê de Messias, inclusive porque eles também relatam para a gente que, apesar da saída ali do acampamento, o espírito das massas é de altivez, né, de voltar para retomar, reconquistar suas terras. Miguel Arcanjo de Oliveira comenta todo o apoio aos camponeses de Messias. O espectador Pobrema comenta: viva a luta dos camponeses de Messias, viva a LCP, viva... Então, muitas aqui colocando viva a LCP. E agradecer também ao Andrade por ter dado de presente um presente, né, a assinatura do canal do jornal Nova Democracia ao espectador Rafael Ricardo. E é importante ver também o avanço da luta camponesa no nosso país, porque, afinal de contas, a luta de Messias, a luta que a gente tem acompanhado também em Jaqueira, a luta mesmo em Rondônia, no Tiago Campim dos Santos, enfim, todas essas áreas que têm sido bastiões, né, da luta camponesa no nosso país, ter a firmeza, a coragem dos camponeses em enfrentar o latifúndio a todo custo para permanecer nas suas terras é, de fato, muito importante. Não à toa, os camponeses, os indígenas, os quilombolas do nosso país são os palestinos, né, do Brasil. Eles têm essa audácia, essa bravura e
essa persistência na resistência para poder conquistar a sua terra. Na tarde da última segunda-feira, 2 de dezembro, policiais militares realizaram uma operação de despejo contra o acampamento Zumbi dos Palmares, em Messias, e levaram 5 camponeses detidos. Segundo a denúncia do Comitê de Apoio de Messias, os policiais estavam fortemente armados e, além de cobertura da pistolagem, tiveram também auxílio de 5 carros e uma retroescravadeira da usina Utinga-Leão. No dia de ontem, os camponeses vitoriosamente repeliram as investidas contra o acampamento por parte da polícia, em conluio com a usina e com a pistolagem da região. As terras do acampamento foram recém-retomadas pelos poceiros. Nós pedimos para os companheiros lá do Comitê de Messias para nos explicar melhor o que está acontecendo nesse caso. Eles nos enviaram um áudio para a gente poder também mensurar a gravidade dessa ação por parte da Polícia Militar do Estado de Alagoas, que tem atuado, inclusive, como capangas, né, como mercenários aí da usina Utinga-Leão, ao fazer essa operação, ao fazer esse despejo contra esses camponeses e, além disso, levar 5 camponeses detidos. Então, não conseguiram cumprir esse objetivo, que era o objetivo deles ali, e eles tentaram prender 5 camponeses. Um deles era menor de idade e o outro tinha problemas psiquiátricos, então eles não conseguiram sustentar essa prisão. Eles sustentaram por pouquíssimo tempo, por pouquíssimas horas, e aí tiveram outros 3 que eles fizeram acusações tendenciosas e sem prova, e acabaram, os companheiros não assinaram o TCO e ficaram detidos por menos de 24 horas, foram para uma audiência de custódia e já estão liberados, já estão soltos, enfim, acontece que o que aconteceu basicamente foi que eles conseguiram acabar com o acampamento, mas saíram desmoralizados porque eles não cumpriram esse objetivo de matar a liderança, não intimidou ninguém, isso só deixou os camponeses aqui de Messias mais revoltados com essa situação, mais inflamados. Miguel Arcanjo de Oliveira comenta todo o apoio aos camponeses de Messias. O espectador Problema comenta: viva a luta dos camponeses de Messias, viva a LCP, viva... Então, muitas aqui colocando viva a LCP. E agradecer também ao Andrade por ter dado de presente um presente, né, a assinatura do canal do jornal Nova Democracia ao espectador Rafael Ricardo. E é importante ver também o avanço da luta camponesa no nosso país, porque, afinal de contas, a luta de Messias, a luta que a gente tem acompanhado também em Jaqueira, a luta mesmo em Rondônia, no Tiago Campim dos Santos, enfim, todas essas áreas que têm sido bastiões, né, da luta camponesa no nosso país, ter a firmeza, a coragem dos camponeses em enfrentar o latifúndio a todo custo para permanecer nas suas terras é, de fato, muito importante. Não à toa, os camponeses, os indígenas, os quilombolas do nosso país são os palestinos, né, do Brasil. Eles têm essa audácia, essa bravura e essa persistência na resistência para poder conquistar a sua terra. Um deles era menor de idade e o outro tinha problemas psiquiátricos, então eles não conseguiram sustentar essa prisão. Eles sustentaram por pouquíssimo tempo, por pouquíssimas horas, e aí tiveram outros 3 que eles fizeram acusações tendenciosas e sem prova, e acabaram, os companheiros não assinaram o TCO e ficaram detidos por menos de 24 horas, foram para uma audiência de custódia e já estão liberados, já estão soltos, enfim, acontece que o que aconteceu basicamente foi que eles conseguiram acabar com o acampamento, mas saíram desmoralizados porque eles não cumpriram esse objetivo de matar a liderança. Eles tentaram prender camponeses como forma de intimidação, mas, na verdade, isso foi um tiro que saiu pela culatra, porque não intimidou ninguém, isso só deixou os camponeses aqui de Messias mais revoltados com essa situação, mais inflamados. E é basicamente isso que aconteceu. Então, eles conseguiram acabar com o acampamento, mas saíram com espírito de derrota e não conseguiram lograr seus objetivos. E
a luta dos camponeses acabou avançando nesse sentido também. É a mobilização e o ímpeto, né, de luta. Importante o relato, né, trazido pelo Comitê de Messias, inclusive porque eles também relatam para a gente que, apesar da saída ali do acampamento, o espírito das massas é de altivez, né, de voltar para retomar, reconquistar suas terras. E é muito importante manter esse espírito em alta, porque, afinal de contas, é o avanço da luta camponesa, o avanço da revolução agrária, o avanço da luta indígena e quilombola no nosso país, que será capaz de deter e, de fato, enterrar de uma vez por todas esse latifúndio parasita da nossa nação, que suga as riquezas da nossa nação, expropria as terras dos camponeses do nosso país, implementa o seu terrorismo tão típico contra as massas no campo. E é somente o avanço dessa luta, né, a altivez que o companheiro coloca aqui no áudio, relata para a gente. Essa altivez, esse espírito de voltar, inclusive, para reconquistar suas terras, que, de fato, soterrará movimentos como Invasão Zero, esses movimentos de latifundiários, inclusive o próprio Estado brasileiro, que está se colocando a serviço do latifúndio ao ver aí a pistolagem e a polícia militar atuando junto, né, para a defesa do latifúndio aí da Utinga-Leão. Nesse sentido, também vai aqui os comentários de vocês no nosso chat. Matheus Marinho comenta que os verdadeiros donos da terra não arredam o pé e resistem de forma heróica, e isso é muito importante. O Andrade também comenta: viva a luta dos camponeses de Messias e a luta palestina, duas lutas pela terra e contra o imperialismo. Miguel Arcanjo de Oliveira comenta: todo apoio aos camponeses de Messias. O espectador Pobrema comenta: viva a luta dos camponeses de Messias, viva a LCP, viva... então, muitas aqui colocando viva a LCP. E agradecer também ao Andrade por ter dado de presente um presente, né, a assinatura do canal do jornal Nova Democracia ao espectador Rafael Ricardo. E é importante ver também o avanço da luta camponesa no nosso país, porque, afinal de contas, a luta de Messias, a luta que a gente tem acompanhado também em Jaqueira, a luta mesmo em Rondônia, no Tiago Campim dos Santos, enfim, todas essas áreas que têm sido bastiões, né, da luta camponesa no nosso país, ver a firmeza, a coragem dos camponeses em enfrentar o latifúndio a todo custo para permanecer nas suas terras é, de fato, muito importante. Não à toa, os camponeses, os indígenas, os quilombolas do nosso país são os palestinos, né, do Brasil. Eles têm essa audácia, essa bravura e essa persistência na resistência para poder conquistar a sua terra.